que é o conceito que a gente chama de potencial mental. O que é o potencial mental? Lá de Maslow, Falcone fala bastante disso lá nas suas consultorias também. Potencial mental nada mais é que a capacidade que nós, seres humanos, temos de aprender durante um dia. A capacidade que nós temos de aprender durante um dia. Só que a gente aprendendo durante um dia, por exemplo, a gente pode aprender 4, 5 coisas novas durante um dia. No outro dia, a gente não tem mais, se caso a gente não aprenda no dia de hoje, a gente não tem mais como recuperar esse dia perdido de hoje. Então, se hoje você não tiver aproveitado o seu potencial mental, amanhã você não vai recuperar. Eu aprendo 4 coisas por dia. Hoje não aprendi, amanhã eu vou aprender 8 para recuperar. Não, você não recupera. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Desconstruindo Óbvio. Hoje eu tenho o prazer de receber uma pessoa que eu considero como amigo. Ele foi consultor da Adevaldo Distribuições por 2 anos. Ele fez parte do meu ciclo ali de aprendizado antes da gente começar a gravação do Desconstruindo. Eu estava falando sobre isso com ele e eu quero deixar aqui registrado também o quanto eu aprendi nesses 2 anos que ele passou dentro da empresa. Eu estava falando para ele, falei, olha, eu tenho formação eu tenho pós-graduação em administração pela PUC, eu fiz especialização na ESPM, na GV, e ninguém me trouxe o conteúdo de uma forma tão mastigada e tão simplificada como o Sidney trouxe para a gente nesses 2 anos. E muito do que eu pauto a minha consultoria hoje foram dos aprendizados que eu tive com ele. Então, assim, é um prazer tê-lo aqui com a gente hoje. O Sidney, ele é especialista, vamos ver se eu vou lembrar tudinho, não? É especialista em gestão de materiais de construção. Vou deixar ele se apresentar e falar um pouquinho mais sobre ele. Então, seja muito bem-vindo! Prazer enorme, Luana. Satisfação imensa estar aqui para a gente compartilhar um pouco da nossa vivência, compartilhar um pouco daquilo que a gente conhece sobre gestão e, óbvio, como diz o próprio nome, né? Desconstruir o óbvio. É um prazer enorme e a gente, justamente a partir de agora, começa a debater agora como colegas de trabalho, né? Sim, a gente trabalhou junto por 2 anos dentro do trabalho da consultoria que a gente desenvolveu lá na Adevaldo. E agora, como colegas de profissão, bater um papo aqui sobre justamente gestão, finanças, compras, vendas principalmente, que justamente é o nosso negócio e é onde que a gente contribui com o desenvolvimento das pessoas que estão dentro das empresas que a gente atua. Mas antes de a gente começar, eu queria que você se apresentasse, que você falasse um pouquinho de você. Porque as pessoas que estão... Eu conheço o Sidney, né, assim, de uma forma, 2 anos juntos, você ajudou demais a gente, então eu conheço o Sidney de uma forma mais aprofundadinha, mas as pessoas que estão lá não conhecem você, então eu queria que você se apresentassem para elas entenderem um pouquinho quem é o Sidney. Legal, show de bola. Eu comecei minha carreira atuando no varejo de materiais de construção como vendedor de loja em cidade pequena, loja pequena, não só vendas faz o vendedor, né, então, além da venda, a gente estava lá também fazendo entrega, fazendo toda a parte de reposição de mercadoria, descarregando caminhão de cimento, né? Como você bem vivenciou isso também. Eu vivenciei isso um pouco. Até aqui, ó, da época do caminhão que descarregava sem empilhadeira, né? Então, era a cabeça do cimento, batendo cimento lá também. E aí, essa vivência na prática de vendas de materiais de construção me deu a oportunidade de ir um pouquinho mais além e trabalhar no setor de compras de uma grande rede de varejo de materiais de construção lá do interior do Paraná, com 52 lojas. Então, eu atuei 8 anos nessa rede de varejo, onde 4 anos eu fui ali a parte do setor de compras, 3 a 4 anos no setor de compras e depois mais 3 a 4 anos aproximadamente lá no setor da gestão como um todo da rede, onde é que a gente fazia toda a parte de gestão, apoio à gestão das lojas, apoio à gestão de compras, fazia toda a parte de capacitação das lojas como um todo. Então, foi uma vivência muito boa, prática e objetiva sobre gestão e principalmente focada no varejo de materiais de construção, o pequeno e o médio. E depois dessa trajetória, eu resolvi mudar, né, do interior do Paraná para São Paulo, e aí a gente começou aí desde 2018 para 2019 atuar com treinamento, capacitação, consultoria, e eu entendi que eu precisaria focar em um nicho específico e me especializar. E aí foi justamente no segmento de materiais de construção que eu encontrei a minha área, a minha praia, que eu adoro o que faço com o maior amor, o maior orgulho, e hoje justamente faço treinamento, consultoria e capacitação para lojas de materiais de construção de todo o Brasil. A gente tem os nossos treinamentos online também, que a gente faz toda a parte de presença, onde que a gente não pode chegar, então a gente tem alunos em
em todos os estados do Brasil. Muito orgulho. Todos os estados do Brasil. Eu vi. Todos os estados do Brasil, a gente tem alunos que justamente fizeram alguma capacitação nossa, vendas, compras, marketing, assim por diante. Depois a gente fala um pouquinho mais sobre isso também, né? Mas você sabe que essa parte do material de construção como um todo, o que eu falo? Todas as empresas são complexas, mas o material de construção, devido à quantidade de itens que a gente precisa ter, mesmo que seja uma loja pequenininha, é muito grande. Então, ali, para você ter uma gestão de compras bem organizada, para você ter uma gestão financeira bem organizada, porque, assim, era um grande quebra-cabeça, né? Você tem que fazer uma boa compra para que não interfira na sua parte financeira, ao mesmo tempo você não pode deixar faltar material, tem o período que o fornecedor vai te entregar esse material, então tem toda uma inteligência de compras por detrás de uma loja de material de construção que as pessoas elas não têm noção, para que você tenha um fluxo de caixa bem alinhado, né? Então, eu queria que você me falasse um pouco sobre essa questão dessa inteligência de compras que a gente tem que ter, porque assim, eu sempre falava, né, que a compra com o financeiro, ele tem que falar muito justinho para você não desalinhar o seu fluxo de caixa. Então, eu queria que você falasse um pouco, porque você tem um conteúdo lindo sobre isso, então me fala sobre isso, porque é um conteúdo importante. Legal, show de bola. Então, a complexidade que a gente entende hoje no varejo de materiais de construção é justamente onde é que está as grandes oportunidades também. Onde é que é complexo, a gente entende que existem oportunidades. Sim. E aí, quando a gente olha, por exemplo, um segmento como o material de construção, onde que 68% do número de lojas são lojas com até 4 funcionários, são lojas que faturam aí entre 150 a 200 mil reais no máximo, 68% das lojas, a gente tem um mercado ultra fragmentado. Sim. Por outro lado, os 11, 12 maiores players do mercado que faturam, né, os seus alguns bilhões ano, eles só representam aí menos de 15% da fatia do mercado. Então a gente entende que esse segmento, por ser fragmentado, tem muita presença do pequeno e do médio. Sim. E aí a presença do pequeno e do médio requer justamente que a gente tenha, que esse pequeno e médio tenha esse apoio em conhecimento. E aí é justamente aonde que a gente entende que o pequeno e o médio busca esse conhecimento e a gente justamente vê que esse conhecimento que ele busca é justamente para melhorar fluxo de caixa, que é talvez o principal indicador que ele olha, né? Sim. Tem alguns que nem somente fluxo de caixa olha, ele olha lá principalmente na conta bancária. Então, não, que isso é o a mais conta bancária é o único indicador de referência dele, tá? Que é o mais desesperador, né? Exatamente. E aí tudo, vamos falar assim, hoje dentro de qualquer negócio, o estoque e a compra vai representar aí 60%, 65% do montante financeiro que a empresa movimenta. Então tem gente que não presta muita atenção, tem gente que é pequena e ainda terceiriza a compra. O lojista, até um determinado nível de faturamento, pelo menos uma material de construção, pelo menos até uns 500 mil de faturamento, ele não deve terceirizar a compra, não deve ter um comprador. Talvez ele possa ter um assistente de compras, alguém para ajudar ele na operação. Que era o que a gente fazia lá na Devaldo, né? Que a gente tinha um sistema muito... A gente conseguiu, né, juntos, a gente conseguiu deixar ele muito... com filtros muito bons. E daí, o que a gente fazia? Eu fazia as compras, mas daí, assim, vinha o relatório, eu olhava, fazia uma análise em cima disso, eu tinha um entendimento do fluxo de caixa, porque como eu fazia o financeiro também, então eu tinha entendimento do fluxo de caixa, o tempo de deslocamento de chegada do material, para daí eu efetuar a compra. Então, assim, imagina se, daí trazendo para distribuição, né, de material de construção, que era o que a gente fazia. Se a gente não tivesse isso muito alinhadinho com a margem nossa, que era, né? Ultra apertada. Ultra apertada, porque o nosso carro-chefe era cimento. Então, assim, se a gente não tivesse essa inteligência de organização, era caixão e vela preta, né? Então, assim... o lojista ele ainda consegue ter uma margenzinha maior do que a gente que era distribuidor, né? Então, assim, quando você me fala em terceirizar a compra, chega a me dar um calafrio, entendeu? Exatamente. E assim, justamente, a gente entende que
vai chegar o momento que o lojista vai precisar descentralizar isso. Claro. Ele vai ter que contratar um comprador, trazer uma pessoa de confiança ali para fazer a compra. Mas antes disso, até que ele tenha um certo nível de maturidade, a empresa, a loja tenha um determinado nível de faturamento, ele precisa conhecer o processo, precisa entender os impactos que tem. E isso é um ciclo, 2, 3, 4, 5 anos dele fazendo isso acontecer. Até porque quando ele for terceirizar e contratar uma pessoa para fazer isso, ou tirar da venda um vendedor, que muitas vezes é isso que acontece, né? Um vendedor que é bom de venda, ele coloca lá na compra, e nem necessariamente vai se dar bem, porque entender de vendas é uma coisa, entender de compras é outra. Inclusive, eu tive esse desafio, quando eu era lá vendedor e passar para compras, foi assim, uma mudança de um cavalo de pau 360. Então, o empresário, o varejista de uma tradição, ele precisa ter esse conhecimento que são ciclos. E aí, justamente, ele entendendo como funciona a operação, os indicadores, aí ele vai ter autoridade, ele vai ter conhecimento para ele delegar a função do compras para outra pessoa fazer esse trabalho. E daí é muito importante a gente falar sobre o conhecimento de um comprador. Porque daí era uma coisa que foi um desafio para mim também, que foi que a gente até estava falando antes, que foi o curso de compras que eu fui fazer. Por quê? Porque a parte de... As pessoas acham que é só ir lá comprar, e não é isso. Tem tributação envolvida nisso, né? A questão de impostos é algo que é muito complexo. Então, por exemplo, a gente tinha esse entendimento porque a gente era lucro real, e daí tem produtos que você comprar no lucro real é melhor, tem produtos que você comprar no Simples Nacional é melhor. Então, assim, você tinha que ter esse cálculo de imposto para ver se na ponta valia a pena comprar esse produto ou não, porque a gente era lucro real. Tinha produto que não valia a pena a gente ter como lucro real, entende? Então, assim, se você não tem esse conhecimento tributário, o que você faz? Você compra o produto achando que ele custa R$2 e, na verdade, com os impostos ele vai custar 3, e daí você vai lá e vende por R$3,50 e acha que tá abafando. E não tá. De forma alguma. Então, assim, as pessoas muitas vezes não dão esse olhar para compras como deveria, e é algo que pode afundar a sua empresa se você não souber ter minimamente esse conhecimento tributário, né? Então, assim, e eu queria que você falasse um pouquinho disso, da importância do lojista, porque assim, tinha alguns produtos que não valia a pena a gente comprar como lucro real. Então, assim, explica essa diferença entre o lucro real e o Simples Nacional dentro da tributação, assim, para as pessoas entenderem essa complexidade. Boa, legal. Primeiro que a habilidade de um comprador, uma das fundamentais, justamente é entender essa parte tributária. Sim. Eu falo que um comprador, ele tem que pegar uma nota fiscal e ele tem que fazer uma leitura dela, dos códigos que estão lá, de certa forma, que não estão resumidos como é que é o significado daquilo, CST, COFOP, NCM, que é uma sopa de letrinha, que muitas vezes as pessoas não entendem isso e acham que aquilo é só uma nomenclatura que o governo usa lá para... Não, o governo usa para classificar justamente cada produto para tributar essa situação. E aí, quando a gente fala de lucro real, Simples Nacional e lucro presumido, é uma complexidade enorme que muitas vezes o empresário, o comprador se engana. E muitas vezes eles pensam que, Simples Nacional, eu sou pequeno, eu tenho que me enquadrar no Simples Nacional, porque é aqui que o governo entende que entende que eu vou simplificar a minha vida. De certa forma, até um determinado nível de faturamento, vai simplificar a sua vida. E não é até um nível de faturamento, sei lá, 300, 400 mil, não. A gente já fez alguns estudos que vai ali, em algumas lojas, depende muito dos estados também, mas algumas lojas com 200, 250 mil de faturamento já não vale a pena. Então, assim, quando a gente olha para isso e tem um planejamento tributário, a loja entende com profundidade, entra justamente nisso que você falou. Vai ter produto que você olha que você vai ficar fora de mercado. Você vai ficar fora do mercado porque você não tem competitividade para trabalhar com aquele produto. Então, por exemplo, quando a gente fala de um produto que trabalha no regime da substituição tributária, cimento, por exemplo, no estado de São Paulo, na maioria dos estados o tal do cimento é EST. Então, o ICMS é recolhido lá na fonte e você justamente tem essa antecipação. Ou seja, o governo pede que você antecipe esse ICMS, a indústria já te cobra o ICMS antecipado. O cimento, praticamente quase todos os estados é EST. E o que justamente
complica a vida é quando tem produto que não é ST, Sim. e aí que justamente tem lá a empresa do lucro real e uma empresa do Simples Nacional concorrendo no mesmo mercado. Sim. Tem um caso, por exemplo, Minas Gerais. Minas Gerais tem um produto chamado massa corrida. A massa corrida, nesse momento, ela é tributada. Então, quando o lucro real compra e vende, ele tem que pagar lá na ponta 18% de ICMS. Sim. 17% de ICMS em alguns estados, depende da variação que tem o ICMS. E aí o que acontece? Quem está no Simples Nacional, o ICMS não é toda essa carga. O ICMS é desse tamanho, porque está dentro da alíquota lá do Simples Nacional. E aí como é que uma empresa vai concorrer vendendo um produto que uma tem que pagar 18% de imposto, só um imposto, e a outra vai pagar lá 3% de imposto? Sim. Praticamente fica inviável, não tem como competir. Sim. E aí você entende, olha para o regime tributário hoje a nível de Brasil, que isso praticamente é um sistema que impede o empresário de crescer. Porque você não pode crescer dessa forma, porque você fica com medo, porque você consegue olhar lá na frente e falar assim, tá bom, vou ficar fora de mercado? Porque o meu mercado aqui todo mundo é pequeno e se eu competir com o pequeno eu vou acabar balizando o mercado para baixo e meu concorrente vai lá vender mais do que eu. Então ele torna complexo a vida de quem quer crescer o sistema tributário no modo com que está hoje. Exatamente. Isso, e assim, a gente fez, eu lembro do CAL. Você lembra do CAL? Nossa. Quando a gente fez isso, a gente vendia, sei lá, nem lembro direito mais, mas a gente vendia acho que 2, 3 carretas por... Não era tudo isso. Acho que por mês era bastante, mas acho que por semana eram umas 2 por semana, dava quase 10 por mês. Umas 10 carretas por mês de CAL. Aí, quando a gente mudou para lucro real, foi fazer lá a continha. A galera do Simples Nacional vendia CAL a preço de banana. Uhum. Banana. E daí a gente, não dá pra gente falar, não, a gente vai pagar para trabalhar. Tipo, quando a gente fez o cálculo, o que a galera tava vendendo na ponta, se a gente vendesse aquele preço, a gente já tava tomando prejuízo. E daí a gente falou, não compensa. A gente abriu mão de vender 10 carretas por mês de CAL, porque não valia a pena na hora de fazer toda a contabilidade dos impostos, lá não valia a pena. Então, assim, se você não tem esse conhecimento, o que a gente ia fazer? A gente ia se enfiar num buraco, entendeu? Quanto mais você vendesse, pior mais prejuízo ia ter. Ia afetar fluxo de caixa, aquela coisa toda, né? Exatamente. E daí, assim, a gente fazia um movimento que foi muito legal. Quando você chegou, a gente não tinha fluxo de caixa, a gente não fazia DRE, não fazia nada. A gente era Deus, era a gente Deus. Porque, assim, também explicando, né? Não é que a gente era doida, né? É que a gente pegou num movimento que estava muito bagunçado mesmo, né? A empresa, né? A saúde do pai também estava bem abalada, tinha várias questões ali envolvendo. E a gente estava apagando incêndio, então a gente não conseguia ter organização porque a gente só apagava incêndio. E daí você virou e falou, olha, eu preciso que vocês façam um fluxo de caixa. Eu preciso que vocês façam um DRE. E daí você colocou, que é muito legal a gente falar sobre a questão das metas, né? Olha, para o administrativo a gente não pode gastar tantos %, para manutenção de caminhão não pode. E daí eu falava, mas não tem o que fazer, o caminhão quebra. Aí você falava, Luana, a gente vai ter que encaixar isso aqui. E daí, tendo esse olhar, a gente fez uma média do que gastava, né, de manutenção e tudo mais. E tendo esse olhar, foi muito legal, porque quando chegava na época, por exemplo, de comprar pneu, que a gente sabia que tinha que comprar pneu, não, olha, aqui a gente vai estourar. Então, o que a gente pode fazer? A gente vai comprar, tem desconto de comprar muito pneu, pouco pneu? Não, não tem. Então, a gente vai dividir. Precisa de tudo esse pneu. Vamos precisar, mas tem os outros. A gente dividia as compras para a gente entrar dentro das metas dos custos, para a gente não interferir o fluxo de caixa. Então, a gente quer dizer assim, quando você tem mapeado o que precisa ser feito, você consegue levar um nível de gestão que era muito alto. A gente conseguia pegar, por exemplo, a roubo pela impressão de pedidinho da impressora. Legal. A gente sabia, a gente fazia controle de estoque de sacaria diariamente. Uhum. Então, assim, e tudo começou... E por que eu estou falando isso? Essa organização começou primeiramente quando a gente resolveu pôr a gestão dentro da empresa.
E daí veio tudo. Aí vamos fazer. Daí você passou um pente fino na gente. Pente fino, assim, pente fino mesmo, né? Botou o remédio e vamos aqui. Então, assim, a gente foi olhar o fluxo de caixa, a gente foi olhar o DRE, quanto que cabe aqui, quanto que não cabe, por que tá vazando, aonde tá vazando, né? Que produto que pode comprar, que produto que não pode comprar, como que dá para fazer isso aqui. Onde que dá para enxugar, o que não dá para enxugar, tem que fazer divulgação, de que forma que a gente vai fazer divulgação, marketing, né, vendas, vamos fazer treinamento de vendas. Então, assim, a gente começou, porque a gente chamou que era o financeiro, porque na época a gente estava, né, numa situação bem complexa financeira, mas para a gente chegar no financeiro, a gente teve que mexer no esqueleto da empresa inteira. E daí é essa percepção que as pessoas têm dificuldade de entender, que para a gente mexer no financeiro, você tem que mexer no esqueleto da empresa inteira, né? Para você conseguir, não adianta, você vai mexer no financeiro, você tem que fazer uma boa compra, entendeu? Você vai mexer, você tem que, a venda, para você vender e estar competitivo no mercado, você tem que fazer uma boa compra, entende? Você precisa treinar o seu funcionário, você precisa ter uma divulgação de marketing, entendeu? Tem muita coisa, você tem que ter um administrativo ali bem organizadinho e que essa parte gerencial, assim, para a galera não escorrer, né? Não se perder. Então, assim, é muita coisa que envolve. Você vai mexer às vezes você fala, eu quero só mexer no meu financeiro. Então, coleguinha, vou te contar uma história. Vou te contar uma história. Você vai ter que mexer em tudo. Então, assim, mas o que eu quero dizer com tudo isso? É muito trabalhoso? É muito trabalhoso, mas vale muito a pena. Porque a gente saiu do menos 20 que estava, de desorganização, de estrutura, de tudo, para um movimento de quando a gente fechou a empresa, a gente fechou muito bem, obrigada. Por quê? Porque a gente tinha, quando chegou o movimento de fechar, a gente tinha todos os números. Eu lembro de você, quando a gente sentou com você, avisou, a gente vai fechar a empresa. Você virou, a gente falou, ó, tá aqui o DRE, tá aqui o fluxo de caixa, tá aqui, você olhou assim, você tem certeza? Não, tem certeza, porque na época a gente estava numa maré alta, né? A gente estava na maré... No boom, né? No boom, a gente estava na maré alta. E daí você falou assim, você tem certeza? Eu falei, a gente não tá no nosso propósito de vida. Aí olhou, daí e foi muito legal que você virou e falou assim, não, eu vou apoiar vocês. Foi muito legal isso. Foi bacana. Foi muito legal. E daí a gente só teve essa tranquilidade de fechar a empresa porque você ajudou a gente a olhar todos os números. Legal. E aí, justamente, tudo que você construiu aqui para a gente pensar um pouco sobre gestão, é onde que o empresário, às vezes, ele acha que gestão é um negócio ultra complexo. De certa forma, ele é difícil de fazer, não é simples, mas é olhar os detalhes da onde que está todo o fluxo da operação. É você saber mapear toda a operação e aí a verdadeira gestão é você tentar melhorar cada ponto da operação. Sim, mas eu acho que o difícil é você iniciar. Sim. Eu acho que o difícil é o iniciar. E daí você mapeou, iniciou... Depois você tem estruturado, vai. E tudo, qual que é o ponto de partida? O ponto de partida é você... Primeiro, às vezes, as pessoas às vezes esquecem. Mas o ponto de partida é você entender o quanto que aquela empresa, aquele negócio, aquela loja precisa ter de resultado. Sim. As pessoas esquecem por que elas começaram um negócio. As pessoas acham feia falar de ter lucro, de ter dinheiro. Mas a pessoa precisa resgatar a certidão de nascimento e quando ela iniciou aquele negócio. E aí tudo o ponto de partida de qualquer planejamento, tá bom, qual que é o resultado que eu quero ter desse meu negócio? Esse é o ponto de partida. E em cima disso se cria toda a estrutura. Por que depois você vai ajustar a estrutura de custo? Porque em cima do custo que você tem hoje, talvez não vai te entregar aquele resultado que você quer. No teu nível de endividamento hoje, talvez não vai te entregar aquele resultado que você almeja. Ou você reduz o teu resultado, ou você vai ter que adequar o teu nível de endividamento, fazendo alguma coisa, vendendo algum ativo, aquela coisa toda, ou refinanciando, enfim. Então, o ponto de partida é você olhar o teu planejamento financeiro em cima do resultado que você quer. E aí sim, você faz planejamento financeiro, orçamentário, você olha quanto que é o teu custo, e aí você faz o que a gente chama de orçamento base zero, que foi o que a gente fez. Sim. Zera tudo, faz de conta que não existe nada, começa do zero e começa a planejar tudo de novo. Despesa com pessoal, salário, FGTS, funcionário, despesa administrativa, despesa financeira, despesa com logística, despesa com marketing, tudo isso você mapeia. E aí sim você fala,
essa estrutura de custo, esse tamanho aqui, cabe em cima desse resultado, com a margem que eu tenho, com a margem que eu projeto, com o produto que eu vendo? E aí também, qual que é a minha matriz de faturamento? Daqui a pouco o que você está vendendo não vai conseguir entregar aquela margem que você trabalha. Você precisa para trabalhar. Mas você sabe que uma coisa que quando eu chego para fazer consultoria, a primeira coisa que eu pergunto é: quanto você fatura e o quanto você quer chegar? E daí, teve várias clientes que eu mudei o processo, porque eu falei, olha, dentro dessa estrutura que você tem, você não tem espaço físico, você não tem funcionário suficiente, você não tem movimento para que você consiga ter isso aqui. Então, assim, eu não vou te entregar isso, porque você não tem espaço físico. Então, assim, eu vou dar um exemplo da minha primeira mentorada. Eu, quando peguei, ela queria ganhar X. Eu falei para ela, então, você precisa colocar tanto de cabeleiro aqui, você precisa ter isso de unha, porque ela era num salão de beleza. Você precisa ter isso de cabeleiro, você precisa ter isso aqui de unha. Você também trabalhando assim, assado, e para a gente chegar nesse faturamento. Tá, então, você quer? Ela falou, eu não quero mais esse lugar. Então, vamos estruturar, fazer aqui o custo. E daí, qual foi a projeção que eu fiz também? Ó, hoje o seu custo é esse, você mudando de lugar, seu custo vai virar esse. Vamos pegar aqui os seus 12 últimos meses. Qual foi o seu faturamento menor nessa estrutura que você tem hoje? Esse aqui. Paga o seu custo quando, né, para a próxima empresa, que esse custo aqui que vai aumentar no mínimo 40%, cobre. Então tá, então vamos traçar aqui. Qual é o seu fluxo de caixa? Tem dinheiro? Né? Não tem dinheiro. Como é que a gente vai fazer? Vai puxar, vai sangrar e vai tentar na sorte? Qual a decisão? Na sorte tem esse risco. Sem ser na sorte, a gente pode tentar um financiamento, mas a gente também, a gente tá balizando pelo menor faturamento. Uhum. Então, assim, a média é essa aqui, vai dar. Entendeu? Então, vamos fazer... Daí, o que eu fiz? Teve a reforma. Como eu conhecia de material de construção, eu falei para ela, você vai comprar esse material de construção em casa de material grande, porque você vai parcelar sem juros. Uhum. Aí a gente vai jogar isso daqui para cá. Esse tipo de material, marcenaria, dificilmente você vai conseguir parcelar, porque você tá fazendo com o tiozinho da esquina, com o manelzinho de, né, a parte de elétrica, né, a parte de mão de obra você não vai conseguir parcelar. Então, esse dinheiro de fluxo de caixa, que a gente vai fazer? A gente vai pagar a mão de obra. Correto. A mão de obra. E o material que a gente sabe que pode ser que vai afogar a gente vai jogar tudo no cartão de crédito, parcelar em 10 vezes, e a gente vai ter, se no faturamento mínimo, vai pagar essas parcelas que você não vai sentir aqui, e a gente não vai mexer tanto no seu fluxo de caixa. Beleza, segue o bonde. Deu muito certo, mas para isso tudo acontecer, a gente tinha que estar com isso que você falou, tudo mapeado. Quanta engrenagem você tem que trabalhar, né? E aí é o papel, mais uma vez, da gestão. O gestor, o empresário, ele precisa entender onde é que ele pode mexer nas engrenagens para trabalhar. E aí tem outro ponto também que a gente gosta sempre de deixar claro, e talvez é a parte fundamental de qualquer negócio, pegando esse gancho que você falou ali, você entender como é que funciona o teu ciclo operacional financeiro. Sim. O ciclo de caixa. Sim. Quanto tempo leva para mim colocar R$1 na minha operação e pegar de novo esse R$1 lá no final com R$1 e mais alguma coisa de lucro. Sim. Então eu preciso entender com profundidade, que é o quê? É o tempo que eu coloco o dinheiro dentro da operação para pagar o fornecedor. Então eu vou lá negociar com o fornecedor, ganho 30, 60, 90, pago à vista, cada um tem a sua matriz de negociação com o fornecedor, e o quanto mais, melhor. Claro que tem aquela negociação que paga à vista, paga a prazo, aquela coisa toda, né? Então você vai ganhar um fluxo ali do fornecedor para você pagar lá na frente. E aí o que acontece? O segredo está em justamente você otimizar essa operação, porque você vai trazer mercadoria, você vai pagar o fornecedor, vai trazer mercadoria para dentro da tua loja, dentro do teu negócio, e aí tem o que a gente chama do prazo médio estoque. Quanto tempo, em média, você leva para vender a mercadoria? Sim. E eu lembro que em cimento a gente vende muito rápido, o giro do cimento é muito rápido. Nossa, era então, a operação fazer o fluxo de caixa. Gira muito rápido. Em contrapartida, aí a gente tem também, depois da venda, eu tenho o que a gente chama do prazo médio de recebimento. Sim. Que isso depende da política de crediário, a política comercial que a loja tem em relação a recebimentos. E aí cada um no seu negócio define, né? Sim. Claro que tem que observar as regras do mercado, porque eu não posso fazer uma coisa desconectada. Você lembra que era uma briga que você tinha com a gente, com o prazo médio de recebimento? Era horrível. Mas assim, o que aconteceu na situação específica lá? Por que a gente viu caixa depois de um tempo? Porque a gente otimizou o ciclo financeiro. Foi. A gente
gente tinha um produto com 90% do faturamento, que era o cimento, que o ciclo de caixa a gente conseguiu otimizar, ou seja, continuou pagando à vista aquela coisa toda, otimizou o estoque, girou um pouco mais rápido e foi mexendo um pouquinho no recebimento, né? A gente conseguiu talvez reduzir um pouquinho a margem para trabalhar para que ele possa girar rápido, para que a gente possa fazer, encurtar o ciclo financeiro. Teve um momento que a gente praticamente estava quase trabalhando com o dinheiro do terceiro, do fornecedor, que a gente otimizou essa operação. Então, e aí depois a gente começou a mudar um pouco a matriz de faturamento, de 90% de faturamento de um produto, foi para 80% e a gente começou a agregar os outros mix. Então, foi aí que justamente a gente começou a ver o equilíbrio entre aquilo que eu tenho de resultado, porque não adianta só a empresa ter lucro. O que quebra uma empresa não é falta de lucro, o que quebra uma empresa é falta de dinheiro no caixa. Tem que ficar muito claro isso, porque às vezes eu posso ter lucro, mas se eu não saber administrar o caixa, se eu vender a prazo, se eu colocar estoque e não vende, de material de construção, Luana, a gente tem a segunda categoria que mais representa a venda no material de construção é piso, revestimento e porcelanato. E essa categoria, o lojista em si se dá o luxo de pagar ela em 30, 60, 90, 120, alguns até 180, 300 dias. A indústria de cerâmica, ela dá um prazo muito extenso para pagamento, né? Então ali tá mais tranquilo para pagar. Você vai pagar com 180 dias médio em algumas situações. E aí o que acontece? O lojista coloca a mercadoria para dentro do depósito e compra como se não houvesse amanhã, porque ele vai pagar só daqui 6 meses, só daqui 1 ano praticamente. Acha que nem vai chegar, Acha que não vai chegar. Ele começa a comprar, ele vai numa feira, numa revestir da vida, faz negociação e tudo mais, e ele esquece que tá saindo lançamento, cada 3, 4, 6 meses tá saindo lançamento. E o mercado tá mudando muito rápido. Uma vez saía lançamento só na feira, uma vez por ano. Agora não, muda muito rápido. E aí aquele que ele comprou há 6 meses atrás, 1 ano atrás, aquilo lá já saiu de moda. Aquilo lá já tá, o que a gente chama dos itens sem giro. Não vende mais. E aí ele tem que comprar para você atualizar o mix de produto da loja, para ela ficar conectada com o mercado, obviamente, mas também ele tem que vender aquilo que tá lá no estoque. Então é um grande desafio que aí muitas vezes a loja se perde e aí ele não consegue ter esse equilíbrio do ciclo de caixa. Aí ele investe todo o resultado, ele reinveste, ele tem lucro, só que ele reinveste o resultado lá no estoque. E aí o que acontece? Ele não vê fluxo de caixa. Então, quanto ele mais cresce, quanto ele mais tem, né, faturamento, mais fluxo de caixa ele precisa. E aí tem que injetar capital de giro, tem que fazer toda aquela operação. É um círculo vicioso que muitas vezes acaba fazendo empresas que têm resultado, que dá lucro, quebrarem. Porque não tem essa sensibilidade. E tem outro dreno de fluxo de caixa no material de construção, que não é só o estoque, tem outro. Isso vale para muitas cidades pequenas, cidades de médio porte, que tem muito ainda a questão do relacionamento e proximidade com as pessoas. Que é a venda no prazo. A venda no crediário. Isso aí é um dreno de dinheiro, porque assim, você pega lá o teu cliente que tá lá 20 anos comprando contigo. Aí, beleza, o cliente 20 anos pagou certinho, ele tem aquela história que eu construí a minha casa, meu pai construiu a minha casa, e como é que você não vai vender para essa pessoa, né? E aí vem o filho dele comprar. Só que, de certa forma, o filho dele talvez não tenha o mesmo perfil que ele. Essa nova geração, em alguns cenários que a gente vê, não tem mais essa preocupação em zelar pelo nome, igual a gente da nossa geração, dos mais antigos, quem é do tempo raiz, sabe o quanto que é importante zelar pelo nome. O fio do bigode. Né? Você também, o seu pai lá zelava por isso e sempre levava muito a sério. Então, essa nova geração não tá muito, assim, preocupada. E qualquer aperto ela para lá, não paga e aquela coisa toda, né? E aí o que acontece? E aí a loja vendeu, a loja pagou o fornecedor, a loja colocou no estoque e a loja não recebe. E aí, da onde é que ela vai ter que tirar? Ela vai ter que tirar de algum lugar do fluxo de caixa para fazer esse... Então, quando a loja tem ineficiência em gestão de estoque, tem muito produto sem giro, e tem ineficiência lá na parte de contas a receber, tem inadimplência, é a tempestade perfeita. É a tempestade perfeita. É a tempestade perfeita, porque assim, ele não sabe que tá faltando no caixa, mas tá lá. Tá lá no estoque, tá lá na inadimplência. Você lembra que quando a gente começou, eu não sei se foi logo quando a gente começou, que a gente tinha assumido da minha mãe, que minha mãe controlava no caderninho, né? E o crediário lá na empresa era um negócio que só Jesus voltando. Meu Deus, era desesperador. E a gente, com o tempo, com a organização, daí vindo, até porque a gente fazia muita questão de tentar educar o cliente, né? De trazer essa consciência dessa importância de que as coisas precisavam mudar e evoluir, né? Então, assim, a gente começou a trazer muito a questão dos boletos, porque pra gente cartão de crédito nunca funcionou por conta das taxas. Então a gente fazia emissão de boleto. E quando a gente fechou a
A Devaldo, a gente teve, assim, 0 de inadimplência. Eu falo que eu tive R$2.000 que eu já sabia que eu não ia receber antes de fechar a empresa. Sabe aqueles que é perdido? Então, já colocou lá no DRE, já tá como perdas e assim como perda, né? Então, assim, mas o porquê que isso aconteceu? Porque foi exatamente isso. A gente vinha de um histórico de família, do meu pai e minha mãe no fio do bigode, todo mundo comprava lá e deixava. Meu pai, se não pagasse, meu pai ia lá brigar com o povo. Só faltava pegar pelo colarinho, a pessoa pagava, porque ele fazia pagar. Se não pagasse, ele pegava. Aqui meu material, vamos aqui carregar que eu tô levando. Então, assim, as pessoas pagavam. Quando a gente assumiu, começou a ter uma morosidade. E daí a gente começou aos poucos, porque assim, a gente também não pode puxar o cavalo de mão e mudar tudo de uma vez, né? Porque a política da empresa era uma, né? E a questão da proximidade com o cliente era muito grande. Então a gente foi aos poucos, entendeu? Foi mudando, foi criando os boletos, daí a gente começou a dentro do prazo, que a gente, 14 dias. Então a gente começou, mas a gente parcela em 3 vezes. Daí a gente colocava 7, acho que era 11 e 15 dias. Daí fazia assim, né? E daí fazia esse mix para dizer que o cliente tipo, pagava em 3 vezes, estava parcelando. E as pessoas foram se acostumando a isso. Então, assim, o que eu quero dizer é que, apesar de ter esse movimento que já vem de antes, a gente consegue organizar. A gente conseguiu. Foi rápido? Não. Mas conseguiu. A gente foi educando as meninas também lá de vendas, financeiro. Então, assim, a minha menina do financeiro, o que eu fazia? Eu emitia o relatório de contas a receber diariamente. E daí, segunda, quarta e sexta, eu tinha uma reunião com ela 10 horas da manhã. E daí eu passava o relatório todas as segunda, quarta e sexta com ela e eu ia entender por que esse cara não pagou ainda. Por conta disso, daquilo, oferece isso, faz isso, entra com essa estratégia. Faça isso. E a gente olhava cliente a cliente, entendeu? Então, assim, é importante. Eu falo, não existe área da empresa que não é importante. A gente precisa ter essa noção que precisa colocar a lupa em tudo. O financeiro é de extremo. O estoque. Gente, o estoque é um negócio que é enlouquecedor. Você tem que olhar para o estoque, porque senão é o que você falou, ele vai te afundar. Porque seu dinheiro está todo lá. É o principal ativo de uma empresa, pelo menos no material de construção. Se você fazer um balanço patrimonial de uma loja, vai ter lá o imobilizado, vai ter caminhão e tudo mais, mas o que mais vai representar dentro do ativo é o estoque. Então, assim, se é o que mais representa o meu ativo, eu preciso olhar com lupa. Sim. E tem lojas também que, além do estoque, tem lá o contas a receber, que é o crediário. E aí eu só quero deixar bem claro aqui que a gente tá falando que não é assim que você, a partir de agora, parar de vender a prazo, dar um cavalo de pau. Não é isso. E outra, tem gente que talvez não entende do negócio, não entende do segmento e chega e olha e fala, não, você não pode vender a prazo. Experimenta parar de vender a prazo, por exemplo, numa loja de material de construção de pequeno e médio porte ou de uma pequena e média cidade. Aquela lógica ainda de, né, o povo começa a construir lá, começa a fazer a reforma, paga no final de semana, paga quando concluir a obra, e é ali que muitas vezes está o diferencial. Sim. É complexo? Porque assim, vamos pegar contas a receber, crediário, numa loja de materiais de construção, como é que você vai definir limite? Vamos pensar no limite que eu vou definir, porque se a gente olhar só a renda da pessoa, pega o limite lá, a pessoa ganha 3, 4 mil reais, eu vou olhar lá, dá 30% da renda dela. Quem que faz alguma coisa com R$1.000 numa material de construção? Você não compra nada mais hoje para fazer uma obra, uma reforma. Então não tem como você atribuir isso. As pessoas levam como um xingamento. Você fala, tô te liberando R$1.200 de limite para você comprar na minha loja. Não tem lógica. Então assim, é muito no feeling, é muito na abordagem empírica que eu tenho que determinar o limite. E aí tem que ter a gestão. E aí, como é que se faz gestão? Olhando igual vocês faziam lá e principalmente, né, olhando os indicadores macro. Quanto que os meus 5 principais clientes devedores representam? É 20%, 5%, 10%? Para cuidar e diminuir o risco. Outro ponto fundamental também. Vai ter inadimplência? Tem. E isso tem que ter gestão em cima disso para você entender qual que é o teu nível de inadimplência, quanto é que você perde em relação ao teu faturamento global. Eu tô perdendo lá, tô faturando X, tô perdendo 0,5% disso. Tá bom, mas 0,5% disso você tem que colocar dentro do teu planejamento, que já é uma perda.
Em bancos, em grandes empresas fazem isso. Então, tem que fazer parte da estrutura de custo para fazer a engenharia reversa e levar em consideração essa inadimplência, faz parte, é um negócio, entendeu? Como é que quando você vai fazer custo? Porque assim, toda vez que eu vou fazer custo com o pessoal, daí é um socorro Deus, né? Que a gente chama de socorro Deus, socorro Deus, porque a pessoa não quer ver. E daí você chega e fala, gente, cadê a... Porque daí eu começo pelo mínimo, assim, o básico, né? Porque assim, você paga um aluguel, água, luz, telefone, internet, isso aqui é mínimo, né? O custo dos funcionários. Gente, isso aqui é basiquinho, básico. Eu nem tô fazendo o refinamento do refinamento, eu tô falando o básico do básico, o grosso. Uhum. E quando eu sento para as pessoas, elas ficam desesperadas. Não tem como calcular isso, Luana. Eu falei, tem, gente, calma, socorro Deus, não. Vamos aqui que eu vou te ensinar, eu vou te ajudar. E assim, eu vejo algumas pessoas que elas não querem olhar para a questão da formação de custo e eu falo, né, que eu pego, chupa o dedo, levanta no ar e fala, não, eu acho que se eu vender assim tá bom, porque a Mariazinha ali tá vendendo, eu vou vender também. Então, assim, e material de construção tem, igual a gente atendia no máximo 15 quilômetros, que a gente não chegava nos 15 quilômetros, eram 10 quilômetros dentro da nossa circunferência. A gente tinha uma lista de clientes ativos surreal ali dentro da região. Então, assim, material de construção é muito, mas o manezinho tá vendendo a R$2, o João tá vendendo a R$1,99, por que eu tenho que vender R$1,99 também? E as pessoas, elas real esquecem dos custos, né? Porque às vezes é melhor você não vender do que você acompanhar o Joãozinho que não faz o custo e tá tomando prejuízo, porque foi o que a gente fez com o cal. Falou, não vale a pena, eu vou deixar de vender 10 carretas de cal, não vale a pena, não vou vender. E daí a gente para dizer que não vendia, a gente vendia o cal da Votoran, que daí era dentro do estado, e a gente conseguia fazer, porque o outro cal vinha fora do estado. Então, assim, a gente vendia, sei lá, 2 carretas por mês comparado, mas o custo condizia. Então, assim, tudo isso para dizer, hoje, como é que você vai, nesse processo de como você atende o Brasil inteiro aí, como é que você chega nesse movimento de formação de custo dentro de uma loja de material de construção de pequeno porte? Olha, é desafiador porque o que acontece? Isso que você desenhou aí é a pura realidade de sul a norte. Você vai em qualquer lugar, principalmente em cidade pequena e média, que é onde que a gente atua bastante, que a gente tem essa vivência prática, tem muito do concorrente lá que coloca lá 40% em tudo, e não é de margem, é de markup, e acha que está apavorando, né? E aí tem um certo desequilíbrio de mercado, porque torna uma concorrência muitas vezes que não é legal, tá? E aí o empresário que trabalha certo, que tem estrutura de custo, uma loja que já é um pouco grande, já tem uma estrutura média lá de caminhões, funcionários, ele que faz conta, quando a gente começa a fazer algumas contas, começa a projetar custos. Claro que hoje a gente já tem algumas referências, muitas referências de quanto que tem que ser cada linha de custo dentro de uma loja de materiais de construção. Então, despesa com o pessoal, a gente tem uma referência de quanto tem que ser. Então, quando a gente chega a trabalhar, a gente já vê, então tá acima disso, eu preciso entender aonde que está. Despesa administrativa, despesa com aluguel, despesa com indicadores de produtividade. A gente olha tudo isso. E aí, em cima disso, a gente cria esse planejamento. E aí, muitas vezes, a gente entende que a margem que a empresa está trabalhando para acompanhar o mercado não condiz com a estrutura de custo dela. Por quê? Porque o outro lá, ele está trabalhando meio que só olhando para o fluxo de caixa. Ele está preocupado com a conta do banco, né, o boleto da Votoran que ele tem que pagar às 3 horas da tarde. Ele está preocupado lá com o boleto da tinta que está vencendo. E aí o que acontece? Ele esquece de olhar para o custo e ele olha para a conta bancária. E nem fluxo de caixa, é para a conta bancária. E aí o desafio é como é que eu posso me posicionar como loja para mim conseguir me diferenciar desse mercado, que é tão agressivo e, de certa forma, amador em alguns casos. Então eu preciso... Aí vem todo um trabalho de posicionamento de loja, vem todo um trabalho da equipe de vendas que a gente também desenvolve e que as pessoas que justamente entendem isso fazem a diferença, que eu gosto sempre de falar, né? Tem toda uma parte de diferenciação de uma loja de material de construção para ela não depender somente de preço. O material de construção ele é muito refém do preço. Quando vai fazer obra, você bem mencionou, seu cliente foi fazer obra, o que é? Vai cotar em 5, 6, 7 lugares. Tem cliente que faz uma lista de transmissão no WhatsApp para fazer cotação de material de construção quando ele vai reformar, quando ele vai construir. Porque tá tudo muito caro, Sidney. Essa percepção que foi passada, embora tivemos aí explodiu o preço do material de construção, teve aqui uma deflação, mas na cabeça das pessoas é que tá muito caro ainda, né? E aí o que acontece? As pessoas
tem mais facilidade, estão com o celular para cotar em 5, 6 lugares, estão lá com a internet, eles pesquisam, embora eles não comprem, uma tradução ainda é muito pouco a internet, né? Embora eles não comprem da internet, mas eles usam a internet para chegar e esfregar o celular na cara do vendedor para bater o preço, né? Sim. E aí inclusive tem uma pesquisa de mercado que diz que 70% dos consumidores que construíram ou reformaram falaram que pagariam mais caro comprando da loja física se ela tivesse alguns atributos que um deles é atendimento diferenciado. Então, o que acontece? Eu preciso entender que a minha loja, para me diferenciar do mercado, ela tem que ter alguns pilares de diferenciação para não depender do preço. Se depender do preço, vai ser uma guerra, vai ser um horror. Não tem como uma loja só sustentar em cima do preço, olhando para o vizinho pequenininho que tá lá queimando o preço por conta que ele não sabe fazer precificação. Que a estrutura dele também é pequenininha, então às vezes ele tendo um pouquinho ali para ele sobreviver, tá tudo certo. Ele, a mulher dele, mais 2 funcionários, fechou. Eu brinco que hoje não se abre mais bar, abre material de construção. Não se abre mais boteco, se abre material de construção, porque lá na nossa região que a gente atendia era um absurdo. Acho que só na rua que a gente trabalhava, acho que tinha uns 5, 6. Na avenida que a gente trabalhava. Então, assim, era um absurdo. Loja de material de construção e loja de tinta. Tá pipocando tá pipocando também, né? em todo lugar. E eu lembro que uma vez você trouxe não sei se você lembra disso, um estudo até do posicionamento de loja, a forma que você monta a loja para fazer com que o cliente passe ali pelo que ele quer, né? Uhum. E ele visite tudo e tenha visualmente ali o entendimento do que há dentro da loja e o que, quando ele for comprar esses materiais, ele tem esse entendimento que ali tem. Uhum. Então, assim, às vezes as pessoas acham que alguns setores são setores que são fáceis de gerenciar. O que eu acredito? Toda empresa ela é complexa e tem algumas que pelo menos as que eu conheço mais próximo. Por exemplo, material de construção, eu falo que é uma arte. Você gerenciar uma loja de material de construção para que ela seja sólida, para que você tenha um custo, que você saiba a diferença da lucratividade, faltou o nome agora. Pela rentabilidade. Tem todo esse movimento aqui que é um movimento de gestão muito sério, né? Porque vem as compras, vem o estoque. E daí, assim, é uma empresa que, na maioria das vezes, quando você cresce um pouquinho, você tem que ter um monte de funcionário no balcão para vender, você tem que ter um monte de funcionário para entregar. Então, assim, ela cria um corpo, né? Então, é realmente uma arte você ter uma loja de médio porte, bem estruturada, vendo número, vendo essa organização. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que ela é possível. É muito possível. Quando você organiza e estrutura essa espinha, que eu falo que é essa espinha dorsal da loja de material de construção, eu via muitos clientes que eram muito desorganizados, mas os que eram organizados, assim, cada dia você vê prosperando mais, você vê assim, com o movimento, as pessoas, o lojista que abriu os olhos para o conhecimento, ele realmente está tendo resultado, né? Então, assim, o que eu acredito hoje? Que as pessoas que estão abertas a aprender minimamente o que é gestão, o que é tributação, o mínimo de inteligência de compras, você consegue prosperar de uma forma muito significativa dentro dessa área, né? E daí, trazendo um pouco para o que você faz, né? Os cursos que você traz, né? De capacitação de compras. Fala um pouquinho mais, que você vai lançar um curso agora também, que a gente estava falando lá fora. Já pode soltar ou ainda não pode soltar? Pode. Então fale um pouquinho. O curso de compra, gente, eu fiz o curso de compras, assim, eu não aprendi tributação nas formações, eu aprendi tributação nesse curso de compras. Então, assim, é um curso de compras para material, é específico para material de construção, mas, assim, a parte tributária vem muito fácil de digerir mesmo, assim, de entender. E eu tinha muita dificuldade. Para mim, tributação sempre foi um negócio. Eu sempre tinha... eu tinha um Word, para você ter noção, com as coisas que eu aprendi no curso, com o que era cada coisa, porque vira e mexe dava um desbaratinado. Eu falava, ai, meu Deus do céu, a substituição, isso aqui, esse produto substituição. Eu tinha uma planilha também dos produtos que eram de substituição, que não era de substituição, para eu não fazer a compra errada, para não montar o custo errado, Então, assim, tem formas de você gerir a sua empresa,
de forma organizada, simples. Tudo você montava em Excel, então a gente era só mudar o número, você botava lá o preço do produto e daí você conseguia fazer lá a sua continha bonitinha, você tinha um entendimento do que era. Exato. E fazia a sua conta. Então, assim, o que eu quero dizer com tudo isso? Gente, procure as pessoas certas. Procure as pessoas certas, porque assim, todo mundo, quando você está dentro do negócio, você não consegue olhar 360 graus, porque você está dentro daquela vivência, daquele dia a dia, você tá sendo engolido pelo dia a dia, apagando muitas vezes os incêndios. Então, assim, tenha mentores, tenha consultores, tenha pessoas que consigam olhar de fora para você, com você, e mostrando para você que, tá agoniante aqui, porque a gente precisa arrumar isso, mas é só isso. Tem jeito, entende? Exato. E daí tem várias ferramentas que a gente consegue trazer essa organização, né? E facilitar a sua vida diária. Exato. Então, assim, os cursos que você traz, hoje tem ferramentas, além do processo de gestão sistêmica, que a gente tinha um sistema lá que a gente colocava lá dentro, que era muito bom, mas a gente tinha o Trello também, que a gente geria nossas agendas através do Trello. Então, assim, tem várias ferramentas que a gente consegue trazer essa gestão para facilitar a nossa vida e ter esse planejamento, né? Tem um grande especialista em marketing que eu acompanho, que é o Conrado Adolfo. É maravilhoso o curso dele. Conhece tudo mais. E ele tem uma frase muito hilária que eu levo para a vida toda, né? Ele fala assim: o dinheiro que você não ganha é pelo conhecimento que você não tem. O dinheiro que você não ganha é pelo conhecimento que você não tem. Então, olha só, quando a gente fala em conhecimento, talvez lá dentro da gestão do negócio, quando a gente fala em entender tributação, entender de compras, entender de estoque, entender de contas a receber, contas a pagar, ciclo financeiro, qualquer mudança, por mínima que seja, que você faz no teu negócio, que talvez fatura 300, 400, 500, 600 mil reais, 1,5 milhão, qualquer mudança pode fazer uma mudança significativa no resultado. Sim. E aí eu entendi isso e falei assim, não, pô, eu tenho de certa forma um conhecimento prático que a gente vivenciou, fui vendedor de loja, fui comprador, trabalhei na compra há muito tempo, entendo do financeiro, faço consultoria financeira, então o que justamente a gente está fazendo é colocar esse conhecimento, essa metodologia, aonde que as pessoas possam ter acesso e possam justamente conhecer e entender e levar para ter resultado, igual vocês teve acesso, conheceu, melhorou o resultado e assim foi. Então a gente tem toda uma plataforma de conhecimento específico para cada área dentro da loja Materiais de Construção. O primeiro deles que a gente lançou foi, que você falou, o treinamento de compras para formar compradores. Então a gente tira um comprador do absoluto zero, aquele vendedor que foi içado da área de vendas e que não sabe nada, como eu era na época, e que agora precisa fazer toda a estruturação do setor de compras, que ele não entende nada. Então ele vai ter uma formação específica ali. A gente tem a formação de vendedores de materiais de construção, justamente que a gente tira aquela pessoa que não conhece nada de materiais de construção, não conhece nada de estratégia de venda, leva essa pessoa justamente para fazer esse conhecimento profundo em material de construção, em vendas, atender cliente, orientação para o cliente, estratégia de venda, aquela coisa toda. Temos também, recentemente, a gente fez uma formação em marketing para a loja de materiais de construção. Olha só, a gente olhou para mim e falou, mas o que é isso? Nunca vi um negócio desse? Isso não existe hoje no Brasil alguém que fala só de marketing para a loja de materiais de construção e tem uma formação específica para justamente fazer as pessoas que trabalham lá no marketing, que fazem a estratégia comercial do marketing para trazer o cliente para a loja. Sim. E agora a gente está também concluindo essa plataforma fazendo o lançamento do curso de gestão financeira para a loja de materiais de construção, que para mim é a cereja do bolo, que é ali que justamente que está o grande detalhe. O curso chama-se Gestão Financeira Lucrativa para a loja de materiais de construção. Sim. Se aplicar todo qualquer detalhamento que a gente coloca lá, melhorar, ajustar os processos, entender os indicadores, agir sobre eles e fazer o plano de ação, que a gente ajuda inclusive a fazer o plano de ação, não tem por que a loja olhar e ficar assim, não tenho conhecimento. Não, tem todo um conhecimento disponível de fácil acesso, porque antigamente você não tinha acesso a isso. Hoje está aí disponível de fácil acesso. Independente, talvez você não é do ramo de materiais de construção, busque conhecimento, busque capacitação, busque mentores que vão fazer a diferença na sua vida, porque conhecimento é a coisa mais barata que existe você buscar. E justamente isso tem um múltiplo ROI, que é o retorno sobre investimento. Talvez você paga lá R$1.000 num curso, mas quanto que isso pode te dar de retorno ao longo dos restantes da sua vida profissional e pessoal?
Quantas vezes pode retornar isso? E as pessoas subestimam o poder que o conhecimento tem. E retorna mais uma vez a frase do Conrado, né? É o dinheiro que você não ganha pelo conhecimento que você não tem. Não, quando eu fiz esse curso, eu sei do curso do que você tá falando. Quando que ele soltou essa frase, eu falei, nossa. Porque daí eu falei, nossa, então a culpa é toda minha. Daí a culpa é toda minha. E daí, assim, dá um gás, né? Só depende de você, né? Ou se tá nessa, né? Só depende de você. E outra, nem precisa você ter um acesso a um curso. Hoje tem um tal do YouTube, né? Não sei se você conhece. E pra mim eu tenho um lema, né? O YouTube é meu pastor, nada me faltará. Então tá tudo disponível lá. Ou seja, não tem porquê. Verdade. Desde um vendedor, minha loja não deu acesso, não querem fazer capacitação e treinamento. Vai lá no YouTube, não sabe vender impermeabilizante, vai lá no YouTube, como vender impermeabilizante. Impermeabilizante pra laje, impermeabilizante pra parede, como vender tinta. Tem tudo lá. Tem tudo lá, não tem porque falta o quê? Falta só a iniciativa de querer fazer aquilo acontecer. É tomar o passo. Ai, Sidney, já me avisaram que a gente precisa finalizar, mas eu queria, antes de finalizar, eu queria que você deixasse uma frase ou algo que você queira deixar para as pessoas que estão assistindo Desconstruindo Óbvio. Foi um prazer ter você aqui nessa 1 hora. Gente, mesmo quem não é de material de construção, assiste esse episódio até o final, porque assim, a gente consegue adaptar as informações que o Sidney passou aqui, que a gente trocou aqui hoje, para dentro da sua empresa. Por quê? Porque essa parte de gestão a gente precisa ter em qualquer empresa, né? Ele é especialista em material, o conteúdo dele é para material de construção, mas a parte de gestão a gente precisa para todas as empresas. Então, assim, assiste isso daqui, vê até o final. Assiste de novo, porque tem muita coisa legal. Então, queria que você deixasse a sua frase, a sua mensagem final para a galera. Olha só, como a gente já discorreu aqui, né? Conhecimento é a palavra de ordem, né? Se você justamente tiver conhecimento, o restante você consegue buscar e alcançar. E eu aqui quero fechar justamente com o que eu sempre gosto de falar nos meus treinamentos e capacitação, falando de um conceito muito importante na questão da gestão do nosso conhecimento, o nosso autoconhecimento, que é o conceito que a gente chama de potencial mental. O que é o potencial mental? Lá de Maslow, Falcone fala bastante disso lá nas suas consultorias também. Potencial mental nada mais é que a capacidade que nós, seres humanos, temos de aprender durante um dia. A capacidade que nós temos de aprender durante um dia. Só que a gente aprendendo durante um dia, por exemplo, a gente pode aprender 4, 5 coisas novas durante um dia. No outro dia, a gente não tem mais, se caso a gente não aprenda no dia de hoje, a gente não tem mais como recuperar esse dia perdido de hoje. Então, se hoje você não tiver aproveitado o seu potencial mental, amanhã você não vai recuperar. Eu aprendo 4 coisas por dia. Hoje não aprendi, amanhã eu vou aprender 8 para recuperar. Não, você não recupera. E aí, por que muitas vezes tem pessoas, né, aqueles colegas que você conheceu, talvez que estão muito mais à frente que você? Estão muito mais à frente lá do que talvez onde você almeja estar. Porque justamente essas pessoas aproveitaram esse potencial mental, por menor que seja. Talvez eu possa, né, ter um potencial menor do que outras pessoas, mas eu aproveito todo dia esse potencial. Sim. Todo dia eu estudo, todo dia eu aprendo uma coisa nova, todo dia eu justamente faço a diferença em alguma coisa. E não precisa ser só sobre uma coisa, é generalista. E hoje a internet está aí com podcast, tem YouTube, tem treinamento, tem um monte de coisa. Hoje tem muito acesso à informação. Basta querer, né? Basta querer. E aí tem que justamente você fazer o que a gente chama de curadoria, né? Você tem que ser seletivo. É uma habilidade hoje, no dia de hoje, a seletividade, saber o que assistir. Então, organiza para você sempre aproveitar o seu potencial mental. Aprenda todo o seu potencial dia após dia, que no longo prazo ninguém te alcança. É verdade. Ai, que legal, gente. Olha, vou deixar aqui as redes sociais do Sidney, o Instagram dele. Vou pedir para vocês para seguirem o Desconstruindo Óbvio, curtir, para que, né, a gente consiga crescer o canal, trazer mais pessoas aqui, bacanas como o Sidney. Foi um prazer ter você aqui comigo hoje. E espero te ver aqui mais vezes. Obrigada, viu? Eu que agradeço e vou indicar algumas pessoas aqui que eu vejo que faça sentido estar aqui sentado com você, talvez nos próximos episódios. Ai, ótimo, ótimo. Já quero saber. Agradeço pela oportunidade. Obrigada, gente. Até mais.